crise na Rússia, tema mais badalado no mundo, eu não tenho dúvida, nas últimas horas, né? Um evento que aconteceu onde nem mais o mais pessimista do mundo poderia imaginar que o todo-poderoso Vladimir Putin pudesse sofrer uma ameaça dentro do seu próprio território que ele comanda há mais de 20 anos, tá? E aí, professor, o que é que aconteceu de maneira bem resumida para eu entender? Vamos lá. Para a gente entender, vamos trazer aqui os personagens importantes. Nós vamos ter de um lado nós temos o Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, tá? Do outro lado, nós temos quem? Nós temos o grupo Wagner. O grupo Wagner, não se fala em outra coisa a não ser isso aqui. Grupo Wagner, que é um grupo mercenário, que é contratado por governos para resolver algumas pendências em determinados países. Esse grupo, ele foi criado por um russo, inclusive conterrâneo de Putin. Eles são de São Petersburgo, né? E Yevgeny Prigozhin. Vamos pegar só o Prigozhin, porque esse nome é muito difícil. Ó, o Prigozhin, professor, chefe do grupo Wagner, que de cozinheiro a um dos homens mais importantes dentro da Rússia, certo? Só que antes do Prigozhin ser cozinheiro, ele era presidiário. Ele foi preso, ainda no contexto lá da União Soviética, foi solto, então ascendeu juntamente com o Vladimir Putin, tá? Como? Criando um restaurante e devido à sua influência como presidente da Rússia, ele passa a fornecer alimentos para as tropas, para o exército da Rússia durante muito tempo. E nós sabemos que contratos com o governo são sempre bem-vindos, principalmente num país onde o nível de corrupção é muito elevado, um país onde Vladimir Putin, desde o final dos anos 90, tem um grande poder e que praticamente não tem uma real ameaça interna. Como assim, professor? De onde pode vir uma ameaça para derrubar o Vladimir Putin? Pode vir do Congresso, onde é todo dominado pelo presidente, pode vir dos militares, onde há um comando do Putin, nunca se viu tanto investimento no exército russo durante o seu governo, pode vir de onde? Do judiciário, que também tem uma grande influência do presidente, pode vir da elite econômica, que também vai ter grande influência do presidente, ou pode vir da população. E a população russa, com as imagens que foram produzidas no último final de semana, quando as tropas do grupo estavam saindo das cidades ocupadas em direção à Bielorrússia, vamos já colocar aqui também, parte da sociedade aplaudiu o grupo. E tenho certeza que vocês viram essa imagem. E isso preocupa e ameaça o governo num momento extremamente tenso, como nós já falamos na semana passada. Professor, e por que houve a tentativa do grupo Wagner em relação ao governo de Vladimir Putin? Ao governo, na verdade, o grupo Wagner promoveu uma ameaça não ao presidente. Segundo o Prigozhin, a ameaça foi a quem, professorzinho? Foi ao ministro de Defesa. Olha aí, professor. Ministro de Defesa. Quem é, professorzinho? Coloca o nome dele aí. É o Sergei Shoigu. Olha aí. O Sergei Shoigu, ministro da Defesa, que, por que houve esse atentado? Porque houve a possibilidade de dissolver o grupo Wagner, que é um grupo que recebe dinheiro para promover algumas ações a favor do governo russo. Não só na Ucrânia. Pelo contrário, a Ucrânia deu visibilidade.
deu mais força ao grupo Wagner. Na verdade, esse grupo, em virtude da relação do Prigozhin com Putin e outros chefes de Estado, eles já atuam há muito tempo em outras regiões, como em alguns conflitos na África, onde eles promovem acordos com o governo para tentar anular ações de grupos rebeldes e, em contrapartida, parte dos recursos naturais desse país é passado para o Prigozhin, tá? Assim como lá na Rússia. Além da Rússia, Síria. Olha aí, que é um dos grandes conflitos na atual conjuntura que ocorre desde 2011, Guerra da Síria. Quando falamos na Guerra da Síria, nós temos o apoio oficial de Vladimir Putin ao governo de Bashar al-Assad. E nessa relação, Rússia-Síria oficial, já que a Rússia é um grande fornecedor de armas para o exército sírio, a gente também vai ter a participação, a relação do Prigozhin com o Bashar al-Assad. Então eles já estão aqui na ativa há algum tempo, isso aqui não é inédito. Existem vários grupos mercenários atuando no mundo, inclusive sendo contratados pelos Estados Unidos da América. E aí você pergunta, professor, e o estopim dessa crise? Foi quando esse cidadão propôs ao presidente dissolver o grupo Wagner. Olha aí, uma vez dissolvido o grupo Wagner na Rússia, vai perder força, vai perder influência. Então, para evitar esse processo, ele decidiu promover uma tentativa de golpe de Estado ocupando regiões dentro do território russo. Foi uma apunhalada, segundo palavras do próprio Putin, nesses mais de 20 anos, desde o final dos anos 90. Nunca aconteceu isso e nós já falamos semana passada, as tentativas de golpe contra Putin, o resultado qual foi? O envenenamento. Estão lembrados? Professor, pode acontecer com ele? Não sei. Não sei. E aí o que foi que houve dentro desse intervalo? Houve a interferência de quem? De Belarus, ou Bielorrússia. Bielorrússia, que hoje é governado por um grande aliado de Putin. Professorzinho, quem é ele? O Alexander Lukashenko. Alexander Lukashenko no poder desde 1994. Olha aí, no início da nova ordem mundial. Grande aliado que também falamos, que já começa a receber o quê? As armas nucleares da Rússia apontados para a Europa Ocidental, apontados para a Polônia. Então, também é um homem muito influente dentro desse contexto. Então, via Belarus, houve um acordo, houve uma anistia. Vladimir Putin, de maneira inédita, anistiou Prigozhin e fez com que, são daqui vocês tundir, são daqui. Vamos para onde? Vamos para Belarus, onde, inclusive, segundo Alexander Lukashenko, ele já chegou em Belarus, tá? Juntamente com as tropas que, segundo estimativas do Ocidente, são cerca de 50 mil homens. A maioria ex-presidiários, de cunho de extrema direita, que, inclusive, o próprio Prigozhin, ele tem uma admiração ao Hitler, ao nazismo que aconteceu lá na Europa durante ali o contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, o que nós temos hoje é isso, professor. E as cenas do próximo capítulo? E aí a gente vai observar o que vai acontecer com ele. Ele quem? Porque agora está na mira, o que levou ao alerta de Putin que ele, depois dessa, não necessariamente ele tem a soberania dentro do seu próprio país. Se abriu o precedente, pode ocorrer outras revoltas, já que semana passada falamos do Navalny,
Alexei Navalny, olha os nomes, Prigozhin, aí você tem aí a juventude russa, então você começa a perceber uma espécie de fragilização do Kremlin e uma grande ascensão no cenário internacional, já que foi ele o meio de campo desse contexto. Beleza?